Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 1º do mês de Tammuz, 5.783. É o dia 20 de junho de 2023, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos nessa semana na Parashá Korach, ou Coré, né? Onde nós temos aí a famosa rebelião de Korach e os ensinamentos que nós temos para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Estamos hoje no terceiro dia da semana, conhecida como terça-feira. É o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos hoje na nossa terceira leitura, né? No livro de Números, Bamidbar, no deserto. Nós estamos no capítulo 16, versos 20 até o capítulo 17 e o verso 8. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, trazendo os ensinamentos com referência à rebelião de Korach, para que nós possamos aí estarmos cada vez mais aprendendo aquilo que está no centro da vontade de Hashem, a Torá, que é a revelação para nós no nosso dia a dia. Estamos no primeiro dia de Tammuz, né? Ontem fizemos a reflexão sobre o mês de Tammuz, e nesse mês de Tammuz, no seu princípio, é o terceiro dia de Tammuz, que é conhecido como Gimel Tammuz, né? Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, e corresponde ao terceiro dia do mês de Tammuz, né? Então, nós temos aí, para esses próximos dias, né, os pensamentos para o Yahtseit do Rebbe, né, que é exatamente o ocultamento do corpo físico do Rebbe, que deixou, né, o confinamento do corpo, e o corpo teve então o seu ocultamento, né? Então é o tempo de se lembrar realmente sobre a questão do dia do ocultamento do corpo do Rebbe. Então nós vamos trazer aqui nos próximos dias, né, algumas reflexões sobre o Gimel Tammuz, sobre o dia, o terceiro dia de Tammuz, né? Então isso é muito bom. Vamos ter aí também nos próximos dias, né, segundo o que o site admatai.org traz para nós nos ensinamentos sobre a questão do nosso Rebbe, né? E nós vamos ver aí, né, amanhã e nos dias seguintes, né, a respeito do ex-rabino-chefe de Israel, o rabino Israel Meir Lau, né, quando ele foi perguntado em um jantar o que ele achava, né, sobre o pensamento Lubavitcher, né, que acreditam que o Rebbe é Rai Vekayam, Rai Vekayam, que significa que o Rebbe vive e perdura, né? Que vive e está presente. Então aí nós vamos ver qual foi a resposta, né, do ex-rabino-chefe de Israel, né, o rabino Israel Meir Lau, né, nos ensinamentos desse aspecto aqui, né? O nosso Rebbe, né, as pessoas perguntam, né, sobre a foto do nosso Rebbe aqui, dentro da nossa tarde com a Torá, nesses 5 anos e pouco aí, né? Então, a foto do Rebbe Menachem Mendel, de uma forma bem simples para as pessoas entenderem e também não entrarem, né, no engano, né, de uma interpretação errônea sobre a questão da foto do Rebbe. Primeiramente, a foto do Rebbe, nós não nos prostramos diante da foto do Rebbe. Nós não adoramos o Rebbe. Isso é idolatria. Nós não cometemos idolatria. E qualquer pessoa que tira uma conclusão precipitada, né, que o movimento Chabad pratica idolatria, está redondamente enganado, né? Além de ser uma interpretação errônea, isso demonstra ignorância do movimento Chabad, certo? Então, nós não nos prostramos e nem adoramos o Rebbe em hipótese nenhuma, ok? E o que é que nós temos, então, o Rebbe?
O Rebbe, ele é nosso líder máximo da nossa geração. É uma foto do Rebbe, onde é para recordarmos realmente como você tem uma foto do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos. Você ter uma foto para recordação de alguém muito querido. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, a foto é dentro desse sentido, né? Então, longe, absolutamente longe de qualquer intenção de idolatria ou, né, de estarmos aí nos prostrando diante da foto do Rebbe. Em hipótese nenhuma isso daí, tá bom? Então, de forma bem simples, resumida, né? A foto do Rebbe é para lembrar alguém que é muito importante para nós e principalmente nessa geração, ok? Que é exatamente o líder máximo espiritual da nossa geração. É o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? E a partir de amanhã nós estaremos trazendo mais alguns aspectos, né, dentro desse sentido, sobre o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? E o dia 3 de Tammuz, né, que será exatamente ao pôr do sol da quarta-feira até o pôr do sol da quinta-feira, né, próximo agora, onde nós estaremos aí, né, rememorando, lembrando, recordando o ocultamento do seu corpo físico, que é chamado o dia da morte do seu corpo físico, ok? Então, né, o Rebbe, como é o tzadik da nossa geração, né, o justo da nossa geração, e como os nossos sábios dizem, né, um tzadik nunca morre, e por isso nós falamos até hoje, por exemplo, dos patriarcas, das matriarcas, recordamos realmente dentro do aspecto, né, sobre o profetas, reis, né, que realmente são pessoas tzadik, né, pessoas justas das suas gerações. Moshe, não podemos esquecer em hipótese nenhuma de Moshe, obviamente, Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, e etc e tal, né? Então nós temos aí personagens bíblicos, né, que realmente denotam, confirmam essa questão. Um tzadik, um justo, ele nunca morre. O que acontece é a ocultação do seu corpo físico, ok? É esse aspecto aí que nós temos pela frente aí, ok? Na nossa terceira aliá, na nossa terceira leitura, nós estamos no capítulo 16, a partir do verso 20 até o capítulo 17, o verso 8, nós temos aí no livro de Números, Bamidbar, nós temos aí a questão do fim de Korah, né? A rebelião de Korah, né? E tudo aquilo que acontece dentro da sua rebelião. Recordando de forma simples, Korah, ele se rebelou contra Moshe e Aharon, pelo um simples fato chamado inveja. A inveja é um perigo. Então, o que a inveja faz com uma pessoa? Faz ela perder a razão. Porque Korah, ele era uma pessoa sábia. Como Datã e Aviram e On eram pessoas sábias, porque eram príncipes no meio do povo judeu. Eram pessoas importantes dentro do ciclo social judaico. Então eram pessoas realmente inteligentes. Mas o que é que cega a inteligência? É quando realmente as pessoas dão vazão ao seu ego, ao seu egocentrismo. Então eles cobiçam, eles têm inveja, e ao agirem desta forma, a sua sabedoria ela fica oculta. E então a margem das coisas acontece realmente dentro de um campo egoístico. E esse campo egoístico faz com que as pessoas andem realmente em cegueira. E foi o que aconteceu com Korah, Datã, Aviram, com On, né? Também nós vamos ver aqui, né? Cadê On? Onde está On? O que aconteceu com On? Quando nós lemos no princípio dos preparativos, né, da rebelião de Korah, Korah, ele encontrou Datã, Aviram e On.
e mais os 250 homens que se colocaram do lado de Korah para a sua rebelião contra Moshe e Aharon. E nós estamos vendo aqui que On não aparece mais, ele desapareceu. Será que ele foi abduzido por uma nave espacial? Hein? O que será que aconteceu com On? Já morreu? E por isso não se fala mais dele? Vamos ver o que aconteceu com On também, ok? Então, o que nós temos diante de nós aqui, na nossa aliada de hoje, né? Capítulo 16, a partir do versículo 20, né? Na continuidade, né? Do versículo 16, que inicia de forma mais literal os momentos que antecedem, né? O desafio da manhã seguinte, onde Korah e Aharon ficarão lado a lado, cada um com seu incensário, e os 250 homens ficarão também com seus incensários, né? Para fazer a oferenda do incenso a Hashem. E então, Moshe alertou todos eles, Moshe tentou reconciliação, foi rejeitado. Moshe tentou realmente persuadir Korah e os seus asseclas de não continuarem com o desafio do incenso, né? Já aconteceu a morte de Nadav e Avihu, né? Que foram os filhos de Aharon, né? Então, Moshe tentou de todas as formas fazer com que realmente Korah, Datan e Aviram, eles realmente colocassem um ponto final na sua rebelião e não aceitassem o desafio. E reconhecessem realmente através de uma techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? O erro, a falha deles, o pecado, e assim eles poderiam realmente estarem em perfeita sintonia com o povo e com Hashem, né? Mas eles recusaram, rejeitaram, né? Se tornaram obstinados na sua rebelião, e realmente a inveja, os ciúmes, a cobiça cegou-os, a ambição levou-os realmente a uma cegueira espiritual e não abriram mão disso daí. Então, a partir do versículo 16, nós iniciamos os momentos finais para o desafio, né? Vimos que eles, paramos ontem, né? Eles diante da tenda da reunião para o momento do desafio, a glória de Deus se manifesta, né? Com a nuvem de glória se manifestando ali. Então nós vamos ter a continuidade hoje, né? E Deus falou a Arão e Moshe: dissociem-se desta congregação e eu os destruirei em um instante, né? Eles caíram sobre suas faces e disseram, Moshe e Aharon: ó Deus misericordioso, Deus dos espíritos, que conhece os pensamentos de todas as pessoas, apenas porque um homem peca, o Senhor deve irar-se com toda a congregação? E Deus falou a Moshe dizendo: você está certo, eu punirei somente os pecadores. Fale à congregação dizendo: afastem-se da morada de Korah, Datan e Aviram. Cadê On? Onde está On? Que era o terceiro príncipe importante para a rebelião de Korah, juntamente com Datan e Aviram. E cadê On? Onde ele foi parar? Procura-se On. Porque Korah perdeu um aliado. E esse aliado que Korah perdeu foi por quê? Será que ele já morreu? Será que ele se acovardou e pernas para que te quero, voltou para o Egito? Vamos ver. Então, quando Moshe e Arão, eles clamam a Deus, né, porque Deus falou que ia destruir realmente a congregação, todo o povo, né? E então Moshe e Arão se prostram, quer dizer, eles deitam completamente no chão. O que significa prostrar-se diante de Deus? É deitar completamente, onde a cabeça e os pés, eles ficam na mesma linha. E isso significa que aquele que o faz, ele está se rendendo completamente a Hashem, ao Eterno.
Ele está entregando totalmente a sua vida a Deus e a sua vontade. E é o momento em que eles clamam, né, o favor divino. Se apenas um homem peca, o Senhor deve irar-se com toda a congregação. Então os nossos amados, né, principalmente Irache, ele comenta conosco a respeito desta noite anterior, né, que antecedeu esses momentos da manhã. Durante toda a noite, né, a noite inteira, Corá se dirigiu às tribos e as enganou, dizendo: vocês acham que eu me importo somente comigo? Eu me importo com vocês todos. Então este é aquele, como diz, é aquele famoso hipócrita. Ele está movido pela sua ambição. Ele está sendo movido pela sua inveja, pelos seus ciúmes. Ele é movido pela sua cobiça de desejar a posição de outro, a qual ele não tem competência para o ser. Então, Corá, ele realmente está movido por isso. Então, ele tem que aparentar, que nem a questão dos 10 espiões. Eles começaram a falar verdades para poder realmente alicerçar as suas mentiras diante de princípios de verdades, para que as pessoas pudessem dar a eles credibilidade, confiar no que eles falariam nas suas mentiras. Então toda mentira, ela começa com uma certa porcentagem de verdade, para poder dar respaldo à sua mentira. E aqui Corá, ele usa o mesmo método. Ele diz: vocês acham que eu me importo apenas comigo? Eu me importo com vocês também, né? Então, aquela questão, né? O santo do pau oco, né? Então, a hipocrisia, a superficialidade, a mentira. Então ele começa: vocês acham que eu me importo somente comigo? Então ele está colocando diante do povo que, eu não estou colocando eu em primeiro lugar. Eu não estou colocando os meus interesses acima dos vossos interesses. Por quê? Porque eu me importo com vocês todos. Vocês todos são importantes para mim. Então ele começa a cativar o povo. E a sua boa oratória, né, o seu poder de persuasão, vai dominando as pessoas. E então toda a congregação ela se ajunta, né, para realmente demonstrar depreciação na liderança de Moshe e Aharão. Então Moshe, esses homens vieram e tomaram todas as altas posições. Moshe tomou a liderança para si e o sacerdócio para o seu irmão. Finalmente, todos eles foram atraídos para a rebelião de Corá. Por isso que aqui fala que realmente, ó Deus misericordioso, disse Moshe a Arão, Deus dos Espíritos, que conhece os pensamentos de todas as pessoas. Apenas porque um homem peca, o Senhor deve irar-se com toda a congregação. Corá, ele estava pecando deliberadamente. A sua rebelião era consciente, ele estava consciente da sua rebelião, ele estava consciente do que ele estava fazendo, que era uma afronta para a posição de Moshe, Arão e Deus. Então Corá estava muito bem consciente do que estava fazendo. Agora o povo foi levado, foi influenciado. O povo errou também? Sim, errou. Mas não no mesmo grau, na mesma dimensão de Corá. O povo deve ser também punido? Sim, mas não na mesma dimensão de Corá. Então é isso que vem mostrar para nós realmente que aquela visão de Corá, que nós vamos ver já de forma mais profunda, né? Que aquela visão de Corá querendo dizer, todos nós somos iguais, ele estava querendo dizer, todas as nossas almas são iguais diante de Deus.
E não é bem assim. E não é bem assim. Então, nesse mesmo nível, Moshe e Arão está clamando a Deus para que um homem pecou, ou seja, Korah, ele deliberadamente, por decisão própria, sabendo muito bem o que estava fazendo, ele pecou contra Deus, contra Moshe e contra Arão. O povo errou, falhou, mas não no mesmo nível de Korah, porque o povo foi influenciado. Então é isso que nós precisamos aprender a separar uma coisa da outra, ok? Então, o nível literal, todos os grupos de Korah não eram igualmente culpados. O próprio Korah foi um incitador da rebelião que utilizou táticas de divergências em uma tentativa diligente de minar a liderança de Moshe e Arão, ou seja, de fazer com que Moshe e Arão caísse como diz assim, caísse no mérito diante do povo. O povo perdesse o respeito para com Moshe e Arão. Então, todo o crédito de Moshe e Arão, Korah quis simplesmente fazer com que isso fosse anulado. Então, dessa forma, o próprio Korah foi o incitador da rebelião, usando essa tática de divergência em uma tentativa diligente de minar a liderança e a confiança do povo sobre Moshe e Arão. E os homens que foram convencidos por Korah, entretanto, não eram essencialmente rebeldes. Eles foram simplesmente ludibriados pelos argumentos de Korah. É claro que eles não eram inocentes, como nós vemos que eles foram punidos com suas vidas, mas em um nível de culpa era muito menor do que o próprio Korah, né? Por isso que fala, punido com a vida, que são aqueles 250 que se rebelaram juntamente com Korah, ok? A fim de esclarecer essa distinção entre Korah e o seu grupo, Rashi então traz a analogia de parte de um país que se corrompeu, mas o rei de carne e osso não sabe quem é o pecador, né? Então aqui Rashi ele esclarece os diferentes níveis de culpa, né? Então, para entender essa questão de um rei de carne e osso que não sabe quem é o pecador, então o Midrash ele conta a história para entendermos de forma coerente essa questão. Que um rei de carne e osso, quando pessoas do povo se juntam para uma rebelião contra o rei ele toma uma punição, um rei de carne e osso, ele toma uma decisão, melhor dizendo, de punir todo o povo, porque ele não sabe quem é o incitador. Ele não sabe quem é o cabeça da rebelião. Então ele pune todo o povo. Então aqui Moshe, quando ele está dizendo exatamente essa questão, né, que, ó Deus misericordioso, um homem peca e o Senhor deve irar-se somente contra toda a congregação, o Senhor sabe que foi um homem que pecou. E Deus responde, sim, você está certo, eu punirei antes somente os pecadores. Então é exatamente nesse sentido. Então Moshe estava dizendo para Deus dentro do Midrash, que os nossos sábios trazem, eles falando para Deus, o rei de carne e osso, ele não tem como saber os pensamentos da pessoa, de conhecer os pensamentos da pessoa. Ele não sabe quem é o cabeça da rebelião, mas o Senhor sabe, porque nenhum pensamento é escondido diante de ti. E o Senhor sabe que foi um que pecou. E é por isso que vem a resposta. Sim, eu sei quem pecou, você tem razão, Moshe. E é por isso que realmente no verso 23, Deus falou a Moshe dizendo, verso 24, você está certo, eu punirei somente os pecadores, que é exatamente Korah e os 250. Fale à congregação dizendo, afaste-se da morada de Korah, Datã e Aviram. Fala para o povo se afastar das tendas deles, das proximidades da morada deles.
para irem para bem longe, como diz o outro, certo? Então, assim, Moshe argumentou realmente dessa forma, fazendo uma comparação do rei mortal e o rei imortal, que é Hashem, o rei dos reis, né? Para que somente ele consegue identificar o líder da rebelião, né? E tu sabes quem é o pecador. Se o homem peca, porque tu deverias ficar bravo com a congregação inteira? E Deus respondeu, você falou bem, né? Então, Rashi traz dentro do seu comentário, né, exatamente alguém, né, ou algumas pessoas de forma inapropriada, cita fazendo uma comparação com Sodoma e Gomorra, certo? Então, esta analogia ela é inapropriada, uma vez que a vasta maioria dos habitantes da cidade eram pecadores eles próprios. O povo em si, em Sodoma, eles eram pecadores de livre e espontânea vontade. Todos eles decidiram-se realmente se rebelar contra a divindade e contra o próximo, onde prevalecia a lei do mais forte. Entre outras coisas, a lei ela foi tão adulterada, ela foi tão corrompida a justiça, em que quem era punido? Quem fazia o que era certo. Quem era condenado à morte? Quem defendia a verdade. Quem era perseguido? Aqueles que praticavam o bem ao próximo. Assim era Sodoma e Gomorra. Ela não foi destruída por causa da sua promiscuidade sexual. Ela foi destruída porque o povo se juntou. Tanto quem praticava promiscuidade sexual, homem com homem, mulher com mulher, e as bizarras formas, né, seres humanos com animais, mas a essência da destruição de Sodoma e Gomorra foi exatamente o ódio contra o próximo, o roubo contra o próximo, onde não era permitido ajudar ninguém, praticar atos de bondade, de justiça. E aí minou, de fato, a paciência de Deus. Então, desta forma, comparar com Sodoma a questão de fazer uma prece à semelhança de Abraão, que fez a princípio por Sodoma, né, as Campinas, né, sobre a questão, né, 50 justo, 40, 30, 20, né, 10, e não tinha 10 justos, né? E Deus falava que por amor aos justos ele não destruiria realmente as Campinas de Sodoma e Gomorra, né? As 4 cidades impenitentes lá, certo? Não havia justo suficiente para que fosse impedido isso. Coisa que os 10 espiões não observaram realmente quando foram fazer espias, né, na cidade, foram investigar a cidade. Aliás, a terra prometida, que o justo Jó, ele faleceu ali naqueles momentos em que eles estavam passando em revista, né, em inspeção, por assim dizer, na terra prometida. Então, o único escudo para com aquelas 7 nações que estavam habitando a terra prometida era o justo Jó. E assim que ele morreu, eles perderam o escudo de proteção. Então ficaram ali. E no caso de Sodoma e Gomorra, não tinha nenhum escudo, porque não tinha justo nenhum. Entendeu? Então, por isso, né, só para completar aí, né, Ló e a sua casa, eles foram salvos, né, pelo mérito de Abraão, não de Ló. Eles não foram salvos pelo mérito de Ló, eles foram salvos pelo mérito de Abraão, ok? Então, para defender o povo judeu, Moshe reduziu o número de pecadores ao mínimo possível, onde Moshe disse, um pecador, um pecou. Esta foi a retórica de Moshe. E Deus disse, né, eu sei, e eu tornarei conhecido quem pecou e quem não pecou. Como o próprio versículo diz, né? Deus orientou Moshe e Aarão a falar a toda a congregação.
Afastem-se da morada de Corah, Datã e Avirã, né? No entanto, a tentativa de Moshe de minimizar o número de pecadores serve também como exemplo para todos nós sempre julgarmos os outros de forma favorável, né? Sempre de forma favorável e não de forma negativa, ok? Então, nós temos aí diante de nós a questão de Datã, Avirã, Corah, mas a pergunta fica, né? Cadê On? Onde está On? Procura-se On, que começou juntamente com Datã e Avirã, né? Começou a rebelião contra Moshe e Arão, certo? Contra Moshe e Arão, né? Capítulo 16, verso 1. Corah, o filho de Itzhar, o filho de Kehat, que era filho de Levi, discordou de Moshe e a ele se ajuntaram Datã e Avirã, filhos de Eliave. E On, filho de Pelet, todos eles descendentes da tribo de Reuve. Então, no primeiro versículo, né, do capítulo 16, nós temos aí quem se somou a Corah na rebelião, que foi Datã, Avirã e On, filho de Pelet, certo? E agora já faz algumas passagens aqui que nós estamos vendo só Datã e Avirã. E cadê On? On, cadê você, On? Alguém sabe aí onde que On foi parar? Será que já morreu? Fugiu do acampamento? O que será que aconteceu com On, né? Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso daí, né? Então, amados, porque algumas pessoas do grupo de Corah foram engolidas pela terra, que nós vamos ver amanhã, né? Aliás, vamos ver hoje aqui, né? A parte, amanhã nós vamos estar vendo aí sobre a questão de Aharon salva o povo, né? De uma nova rebelião. Eles acabaram de ver o que acontece com o Corah, Datã e Avirã e as suas famílias, e já na manhã seguinte o povo entra de novo numa nova rebelião contra Moshe e contra Deus, né? Então nós vamos ver isso daí, né? E nós vamos ver aqui essa questão sobre o momento decisivo em que Moshe ele chama a atenção de toda a comunidade. Esse momento, né, que nós temos aí a partir do verso 28, Moshe disse: através disso vocês saberão que Deus me autorizou a realizar todos esses atos de nomeação de sacerdotes, pois isso não foi ideia minha, isso não foi nada do meu coração. Se estes homens morrerem como todos os homens morrem normalmente, e o destino de todos os homens ocorra a eles, então Corah está certo. E Deus não me enviou, disse Moshe. Mas se Deus criar uma nova forma de morte que vocês nunca viram antes, e a terra abrir a sua boca e engoli-los, juntamente com tudo que lhes pertence, e eles descerem vivos às sepulturas, então vocês saberão que esses homens provocaram Deus. Certo? Então, vejam bem, Moshe, o desafio que ele está mostrando ali para todos. Se eles morrerem de morte natural, Deus não me enviou. Agora, se Deus ele criar uma nova forma de morte, por exemplo, a terra abrir a sua boca e engolir os vivos, então vocês saberão que estes homens provocaram a Deus. Quem imaginaria algo semelhante naquele momento, para aqueles dias? Como poderia a terra abrir a sua boca para engolir os seres humanos se eles descerem vivos à sepultura, ao abismo? Quem poderia imaginar algo semelhante a isto? Mas Moshe, ele já fala de algo que era, na visão humana, para aquele momento, era algo impossível de acontecer. Mas Moshe mostra que o Deus que ele estava servindo
é o Deus dos impossíveis. Isto é uma realidade. Hashem, ele é o Deus dos impossíveis. E assim diz o verso 31. Assim que ele acabou de falar todas essas palavras, a terra sobre eles se partiu, abriu-se. A terra abriu sua boca e engolindo eles e suas famílias, todos os homens de Corah e todas as suas posses. Eles desceram vivos às sepulturas, com tudo que possuíam. A terra os cobriu e eles se perderam da congregação. Todas as pessoas de Israel que estavam em volta deles fugiram ao ouvir o som da terra engolindo os homens de Corah, pois elas disseram, talvez a terra nos engula também. Então o fogo veio de Deus e consumiu os 250 homens que tinham oferecido o incenso. Então, primeiramente, Corah, Datã e Avirã, então, primeiramente, Corah, Datã e Avirã, com tudo que lhe pertenciam, famílias, todas as famílias, e com todos os seus pertences, foram engolidos vivos, que a terra abriu a sua boca e os engoliu. E o barulho da terra se abrindo e engolindo aquelas pessoas foi um som tão terrível, foi um som realmente de trazer grande medo e pavor, que o povo saiu correndo por causa do barulho da terra engolindo aqueles seres humanos. Na sequência, imediatamente, os 250 homens que estavam com seus incensos, oferecendo incenso a Hashem, veio um fogo dos céus e queimou, aliás, consumiu todos, ou seja, eles foram todos consumidos, morreram. Tudo imediatamente, um fato após o outro. E o povo viu o poder de Deus. A glória de Deus se revelou, se manifestou. E o povo viu que Moshe e Aharon eram, de fato, escolhidos por Deus. E não eles, e se escolheram, se podemos assim expressar, né? Então, não. Eles foram escolhidos por Deus e a terra os engoliu todos. Imediatamente Deus falou para que Moshe mandasse Elazar, filho de Aharon, pegar dos incensários, daqueles 250, porque eles se tornaram sagrados, porque eles ofereceram uma oferenda de incenso, mas ele deverá jogar fora o carvão em brasa. Transforme os incensários daqueles que pecaram contra suas almas em chapas laminadas para uma cobertura para o altar, visto que eles foram santificados porque foram trazidos diante de Deus. Elas serão um lembrete para os filhos de Israel. E Elazar fez exatamente o que lhe foi ordenado. Isso permaneceu um lembrete para os filhos de Israel, de que ninguém de fora, que não fosse um descendente de Aharon, deveria se aproximar do altar para queimar incenso diante de Deus, para que não agisse como Corah e o seu grupo, pois fora Deus quem falara, através de Moshe, sobre a nomeação de Aharon. Então, a inveja de Corah foi o que o levou à sua destruição. Cadê On? Onde está On? E aí que está, cadê On? Né? Corah e Datã e Avirã já morreram, mas e On? Cadê On? Onde esse homem foi parar? Né? Então, antes de falarmos de On, né, a terra engoliu o pecador. Dessa forma, o grupo de Corah foi engolido pela terra, enquanto outros foram consumidos pelo fogo. A rebelião de Corah foi uma tentativa de abalar o equilíbrio saudável
entre o anseio por espiritualidade e a necessidade de ser ativo no mundo físico. Ou seja, o espiritual e o físico andando em harmonia, em equilíbrio saudável, né? Por isso que é nossa responsabilidade, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, filho primogênito de Deus, trazer mais luz, mais presença divina, para transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus. Então, se nós nos isolamos só espiritual, nós não cumprimos a meta. Se nós nos isolamos só físico, material, também não cumprimos a meta, porque não temos o amparo espiritual. Então, por isso, o espiritual e o físico, né? O mundo espiritual e o mundo físico, materialista, andando em harmonia, em equilíbrio saudável, para que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Então, o anseio de Korah, né, era exatamente isolar de um lado para o outro, espiritualidade para um lado e o mundo físico para o outro lado. Então, ele veio trazer desequilíbrio, como nós vimos ontem, né? Korah, ele é, de fato, o pai da anarquia espiritual. Então, por isso, nós vemos aí, mais uma vez, sobre a questão, o verso do capítulo 17, verso 5. Isso permaneceu um lembrete, os incensários que foram amassados, né, aplainados, e foram transformados numa cobertura para o altar, né? Permaneceu como lembrete para os filhos de Israel de que ninguém de fora que não fosse um descendente de Aharon deveria se aproximar do altar para queimar incenso diante de Deus, para que não agisse como Korah e o seu grupo, pois fora Deus quem falara através de Moshe sobre a nomeação de Aharon. Então, por isso, amados, aí entre as nações, vários grupos religiosos aí se intitulam os levitas. Nós somos levitas, e que se apresentam diante do altar, que eles falam, né? Para oferecer a Deus o seu louvor, a sua oferta ou algo semelhante. Então, esses tipos de entre aspas, levitas, né? Eles são filhos de Korah, rebelião. Ninguém que não for da descendência de Arão pode ser levita. Ninguém. Ah, mas eu me sinto um levita. Senta na cadeira e fica à vontade esperando acontecer, porque isso não vai virar nada. Somente da descendência de Arão vêm os levitas. Então, mais uma vez, aqui fica configurado, né? Quando as pessoas criam religiões, acabam caindo no engodo, em falsos ensinamentos e por aí afora vai, ok? Então, a Mishnah, ela traz para nós a disputa de Korah, falando para nós que os membros do grupo, né, de Korah, numa tentativa de abalar o equilíbrio saudável entre o anseio por espiritualidade e a necessidade de ser ativo no mundo físico, assim, aqueles membros do grupo que enfatizaram inteiramente o espiritual foram consumidos por um fogo de cima, que foram aqueles que ofereceram os incensos. Enquanto aqueles que distorceram a importância dos atos físicos foram engolidos pela terra de baixo, né? Então é o que aconteceu exatamente com Korah, Datã e Avirã, né? E suas famílias foram junto no rolo, né? Nesse sentido. Por quê? Porque distorceram a importância dos atos físicos e foram engolidos pela terra, né? Então eles não deram a importância. Eles queriam, né, Korah e os seus asseclas, eles queriam que realmente houvesse uma separação, né? A semelhança dos 10 espias, que aqueles que se dedicam à questão espiritual ficassem de um lado e os outros ficassem do outro lado, uma separação.
e dessa forma eles estavam, né, anulando exatamente a harmonia do Monte Sinai, onde veio a divindade de cima e de baixo, o mundo físico, veio o ser humano, fundiu-se com Deus para trazer um equilíbrio saudável para que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Então, assim como os 10 espiões quiseram ir contra esta verdade, assim como Cora também quis fazer isso contra a sua verdade. Por quê? Porque ele colocou aquela questão, todos são iguais e nós não precisamos de liderança que vem dentro do campo físico, dentro do mundo materialista, dentro do mundo secular. É necessário ter liderança, é necessário ter líderes para poder conduzir o povo realmente dentro desse equilíbrio saudável, ok? Então essa é a questão. E Cora, a princípio, ele estava negando isto, né? Mas no seu íntimo ele queria mesmo era a fama e honrarias, né? Então, nesse sentido, quando a Mishnah descreve a disputa de Cora como não em nome dos céus, né? Como diz a Ética dos Pais lá no capítulo 5, verso 17, a palavra hebraica para céus, shamaim, né? É uma combinação das palavras, né? Esh e umim, umiim, né? Que é exatamente o que? Esh é fogo, né? E umiim, que é água, né? Shamaim. Então tem essa combinação dessas duas palavras, né? Que é fogo e água. Isto alude ao fato de que o grupo de Cora ter desejado desafiar os céus, isto é, a habilidade de harmonizar a tensão dinâmica entre alma e corpo, entre fogo e água. Então, a dinâmica do equilíbrio saudável entre alma e corpo, né, a alma divina e o corpo animal, é possível ter equilíbrio. Um equilíbrio saudável. A alma divina, ela trazendo a alma animal para servir a Deus. Então, há um equilíbrio saudável aí. E nesse sentido, né, Cora não tinha a habilidade de manter esse equilíbrio. Então, ele tentou trazer exatamente o quê? Um desequilíbrio dentro desse aspecto. Então, aí, ele teve um problema sério sobre fogo e terra, sobre fogo e água, trazendo aí realmente confusão, ludibriando as pessoas. E por isso Moshe disse, é o pecador. E toda a congregação não pode pagar esse pato aí. E Deus concordou, e isso aconteceu. Então, realmente, Cora, Datã e Avirã foram engolidos pela terra, juntamente com todos os seus pertences e com todos os seus familiares, né? Mas aí nós temos exatamente o que? Cadê On? Onde ele foi parar esse homem? Que nós vimos lá no capítulo 16, verso 1, que se somou a essa questão da rebelião contra Moshe e Aharão. Então, a resposta está exatamente no Midrash, que os nossos mestres trazem, contando para nós o seguinte: a esposa de Cora, aliás, a esposa de On, né, chegou naquela noite, enquanto Cora estava lá correndo, né, de tenda em tenda, inflamando o povo contra Moshe e Arão. E a esposa de On chegou para ele e falou assim: diga para mim, qual é a vantagem que você vai ter de somar-se à rebelião de Cora? E ele ficou sem resposta, porque a pergunta é complexa. Parece que não, mas é. Ou seja, o que você vai ganhar? Se a rebelião de Cora der certo, quem vai ficar no lugar de Arão é Cora. Quem vai ficar no lugar da liderança de Moshe é Cora. Não vai mudar nada para você. É Cora que vai assumir tudo. Cora ganhando esta rebelião, você vai continuar como príncipe do teu povo.
da tua tribo. Você vai continuar sendo o príncipe entre nós aqui. O que você ganha? E aí On ficou sem saber o que responder à sua esposa. Sabe quando o marido faz uma burrada e a esposa chega e fala para ele assim: você viu o que você fez? Ele já sabe que ele fez alguma coisa errada. E aí ele tenta querer explicar, ele tenta querer se justificar. E a esposa, ela fica na dela, tranquila, serena. A hora que ele para respirar, ela vem com a outra pergunta que vai dando checkmate no marido. E o marido fica perdidinho. Entendeu? Ela tem razão, mas que jeito que eu faço isso para mudar agora essa burrada que eu fiz? O que eu faço? Aí então a esposa, já discernindo que ele está procurando uma forma de escapar, né, daquela situação que ele fez, aí ela pega e fala assim: será que não seria melhor você agir de tal forma? Aí ele fala assim: é melhor mesmo, eu vou fazer isso daí. A mulher de On, ela fez as perguntas-chave para o seu marido. E depois ela disse para ele: e se acontecer alguma coisa com você, o que vai ser de mim e dos teus filhos? Aonde que nós vamos parar? E aí vem aquela famosa desculpa, né, do aleijado, né, vem arrumar a muleta agora. Aí On, segundo Midrash, On diz para sua esposa: mas aí o que eu faço? Eu já assumi esse compromisso com eles. Amanhã cedo eu preciso estar lá com eles. Eu já assumi esse compromisso. Muitas vezes, On, nessa resposta que ele dá, ele representa exatamente os homens aí, cabeça dura, nas suas ações. Fez um negócio errado, tomou ciência que está errado, aí depois diz: mas como que eu vou sair dessa? Eu já assumi um compromisso. Vai ficar chato para mim, né? Eu não ir. Em vez de ele pensar, né? Se eu for, eu vou cometer a maior burrice da minha vida, vou me prejudicar, vou prejudicar a minha família. É melhor eu não ir. É melhor eu ser chamado de covarde, de você não honra sua palavra, etc. e tal, do que realmente trazer um grande mal para si mesmo e para a sua família. Pelo menos ele está vivo em tempo de corrigir as coisas e poder realmente, junto com a família, caminhar em frente. Então, On, ele ficou nessa questão, segundo o Midrash, ele não sabia. E aí? Como que nós vamos resolver essa questão? Então a esposa de On disse para ele: fica tranquilo, pode deixar que eu resolvo para você. É aquele negócio, o homem não toma a sua posição, a sua atitude, a mulher sábia toma. A mulher virtuosa toma. Como diz Provérbios capítulo 31, versos 10 a 31, uma mulher virtuosa, quem a achará? E quem encontra uma mulher virtuosa, ele encontrou o maior dos tesouros. Não é verdade? Então, a esposa de On prepara para ele um delicioso jantar, regado a muito, mas muito vinho. E On come e bebe à vontade, mas bebe mesmo. E a esposa não dá trégua. Toma mais um golinho. Só foi 5 garrafas até agora. Peraí, tem mais 5 garrafas aqui. Toma aqui. Aí. E aí, no final das contas, On, ele realmente desmaia, né, de tanto beber. E no dia seguinte, a esposa de On, segundo o Midrash,
ela simplesmente descobre a sua cabeça, fica com seus cabelos à mostra, falta de recato, e ela senta à porta da tenda. Lá dentro da tenda, On está desmaiado de tanto vinho. E aí então, quando os homens vêm atrás de On, porque todo mundo já está indo para o embate com Moshe e Aharão. E aí os homens, quando são enviados por Korah, Datã e Aviram para ir buscar On, quando eles vão se aproximando da tenda de On, eles veem a esposa de On lá na porta da tenda com o cabelo descoberto. Então, imediatamente, eles dão meia volta, nem conversa com ela, porque não pode conversar. E vão embora e anunciam, não sei o que aconteceu, mas a esposa de On está lá na porta da tenda com o cabelo, com a cabeça descoberta, o cabelo à mostra. Aí não tem tempo para fazer, pesquisar, investigar o que aconteceu e o que não aconteceu. Vamos embora, Datã e Aviram está aqui. E é dessa forma que a esposa de On salvou o marido, seus filhos, a sua casa. Por isso, uma mulher virtuosa, quem a encontra um grande tesouro. Então, On foi encontrado, desmaiado de tanto beber vinho, mas com vida, e pôde seguir o seu curso, junto com a sua esposa e os seus filhos, por causa de uma mulher virtuosa, ok? E falando sobre mulher virtuosa, né? A sinagoga Benei Noach Bauru, né? Regional Bauru, para o Brasil e para as nações, no Kabbalat Shabbat passado, depois de Shalom Aleichem, né? Nós começamos aí a trazer a bênção da esposa, que é Eshet Ha'il, que é exatamente Provérbios, capítulo 31, versos 10 a 31. Né? Com a devida permissão do nosso Rav Yaakov Gerenstad, com sua orientação, depois do Shalom Aleichem, nós trazemos então a bênção da esposa, Eshet Ha'il, né? Mulher virtuosa. Quem a encontrará? Quem a encontra um grande tesouro, né? Justamente para que o Kabbalat Shabbat, que é um dos princípios de louvor à mulher judia, à mulher Bat Noach, né? Então, nós trazemos essa bênção da esposa no Kabbalat Shabbat. Fizemos a primeira vez no Kabbalat Shabbat passado, e pela graça de Hashem, já vai fazendo parte das preces especiais de Shabbat, ok? Do Kabbalat Shabbat. Então, mais uma oportunidade de nós podermos falar realmente a questão da preciosidade da mulher virtuosa, ok? E como dentro da própria vida judaica, exemplo para as Bat Noach e para as famílias, né? A esposa judia, a mãe judia, ela é a grande responsável de trazer a luz de Shabbat para dentro da família, dentro da casa, né? Ela é a grande responsável de poder preparar todas as coisas especiais para o Shabbat, e por isso grande mérito para a esposa, grande mérito para a família através da esposa. Então, por isso, né, a bênção da esposa, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, falando sobre esta passagem aqui, né, nesse dia, a segunda, né, a terceira leitura, né, para finalizarmos na palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, 250 pessoas realizaram a oferenda de incenso. A este se soma uma grande multidão de pessoas a quem Korah conseguiu convencer, com a ajuda dos irmãos Datã e Aviram, membros da tribo de Reuven. Moshe, porém, por sua vez, tentou convencer, né, os outros rebeldes a abandonarem o motim. E aí então o nosso Rebbe diz: nunca perder a esperança por nada, né? Nunca é tarde para ter esperança, ou nunca se perca a esperança. A esperança não se deve perder em hipótese nenhuma.
Então, nessa palavra, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós que Moshe se levantou e foi até Datan e Avirã, nessa tentativa de reconciliação. Datan e Avirã haviam demonstrado abertamente a sua animosidade contra Moshe, a quem acusaram de déspota e impostor, né? Então, Datan e Avirã, junto com Korah, eles acusaram Moshe de déspota e impostor. E além disso, o próprio Deus já havia definido o seu castigo e tinha ordenado a Moshe salvar apenas os demais rebeldes do iminente destino reservado aos irmãos. Mas ainda assim Moshe guardava a esperança de que os seus inimigos terminariam por se arrepender e fez tudo o que estava ao seu alcance para que reconsiderassem a sua posição, a sua postura, né, de rebeldes naquele momento. Aprendemos com Moshe a seguinte questão, que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer os nossos irmãos de volta a Deus e a sua Torá, as 7 leis de Noé e as suas ramificações. Mesmo quando parece que já não há mais nenhuma esperança de retorno, nós devemos insistir. Se isso se aplica até quando eles rejeitam a sua fé de forma intencional, quanto mais quando eles se afastam de Deus e de sua Torá, apenas por pura ignorância. Ou seja, o que nós temos aqui na palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel é que nós nunca devemos perder a esperança para trazer as pessoas para o caminho do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Sejam quem for, seja quais forem as pessoas. Você precisa se esforçar para trazê-las para a Torá de Hashem, trazê-las para as 7 leis de Noé e as suas ramificações. Você não pode perder a esperança. Então nós somos exortados dentro desta palavra, né, dentro desta mensagem, que nós não podemos perder tempo em dar as costas para quem quer que seja. Não podemos perder tempo de fazer chocarrices contra quem quer que seja. Pelo contrário, nós precisamos olhar para as pessoas com bons olhos, procurando ver a possibilidade, a grande possibilidade dessas pessoas somarem contigo no serviço a Hashem. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que possamos ir cada vez mais espalhando, disseminando entre as nações o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que possamos fazer com que as trevas cada vez mais caiam por terra, sejam desfeitas as obras das trevas, para que, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, possamos estar transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Fazendo isto, nós estamos abreviando a revelação do justo Mashiach para a redenção final. Então você e eu, nós temos uma grande responsabilidade. E Moshe mostrou para nós que realmente há sempre esperança de fazer com que as pessoas pratiquem Teshuvah, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Deus já tinha dito a Moshe qual era o destino dos rebeldes. Moshe já sabia qual era o final deles. Mas Moshe não parou, ele não desistiu, ele tentou até o último momento fazer com que os rebeldes realmente tomassem uma outra postura e fizessem através da Teshuvah um verdadeiro e autêntico arrependimento de retorno a Deus, para que não viessem sofrer a punição. Então Moshe nos mostra, pelo seu exemplo, que realmente nós não podemos perder tempo. As pessoas estão indo para um abismo. As pessoas estão se encaminhando através da idolatria, da rebeldia, né, nos seus diversas dimensões,
estão cada vez mais encaminhando-se à semelhança de Korach, Datã e Aviram para o abismo. Mas Moshe não desistiu delas. Ele foi atrás delas. Ele tentou até o último instante. E é o exemplo que fica para nós. Que nós precisamos tentar, que nós precisamos ir resgatar as pessoas da idolatria para o monoteísmo. Precisamos resgatar as pessoas da sua rebeldia, da sua rebelião para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E não jogá-las cada vez mais na sua idolatria e no seu abismo, através de piadas, chocarrices, né, desprezo e coisas semelhantes. Você não nasceu nessa posição de fé que você está hoje. Você foi alguém como eles no passado, mas você hoje está aqui. E isso é motivo de você ter temor aos céus e procurar resgatar os teus irmãos não judeus, os Benenor, para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É responsabilidade sua. O rabino nos orienta, ele nos ensina, e é nós que vamos cumprir a tarefa. E se você não cumprir a tarefa e ficar somente na sua bolha, você não está fazendo nada que venha dignificar o nosso Deus. Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Até lá, cumpra a tua missão.